Fala galera, tudo bem? Então, continuando, eu não tinha conseguido fazer o teste Primeiros Socorros e eu consegui agendar um que era em inglês, tal, como eu já tinha dito. É o dia inteiro. Parece bastante cansativo, mas até que foi bem interessante. Até pra gente poder ver de um ponto de vista de outro país, como é que eles lidam com essa questão da segurança e como você presta socorros pra alguém e tal. Tinha bastante gente de vários países diferentes, isso daí eu achei legal também. E também cada pessoa tinha uma ideia diferente de como funcionava esse negócio de primeiros socorros, como socorrer a pessoa, como você deve agir, etc e tal. Eles abordam desde como você socorre alguém, parando, como você para o seu carro e socorre alguém, até tipo como que você vai fazer batimento cardíaco na pessoa, respiração boca a boca, aquela coisa toda que a gente já conhece também. Eu particularmente tinha feito isso pela última vez, quando eu era criança na escola. Então eu lembro vagamente e foi muito legal ter feito isso de novo. Eu acho que isso é bem legal, viu, cara? Porque é um tipo de coisa que a gente não tá acostumado, certo? Por exemplo, tem muita coisa que os caras falam num treinamento desse tipo, não só esse que eu fiz, que é do tipo, porra, se você der uma pessoa no chão, primeiro, faça determinada coisa. Segundo, faça determinada coisa. E assim por diante. Não vai acontecer assim. Você vai estar, preocupado, você vai estar nervoso. Imagina, você tá lá tomando um café e de repente, bum, acontece um acidente. Tem uma pessoa deitada no chão que foi atropelada. A gente acaba entrando em pânico, entendeu? Então, assim, é legal meio que, fazer um treinamento desse de vez em quando. Porque, por exemplo, já faz um tempo que eu fiz, um mês e meio, 2. Já tem coisa que eu esqueci ou que eu não tenho mais certeza de como é que faz. E quando você fica anos sem fazer um treinamento desse, desde a última vez que você fez um treinamento desse, a gente acaba esquecendo e tal. Enfim, eu acho que vale a pena ficar de olho, fazer um cursinho desse sempre que tiver uma oportunidade, que todo mundo ganha com isso. Pode ser a gente amanhã precisando de alguém que vai fazer lá uma respiração boca a boca, ou então batimento cardíaco e tal. Então é legal a gente mesmo tá alerta com essa parada aí. Além do curso, no mesmo lugar eu fechei um pacote, né, de tirar a foto biométrica, que é a foto da medida certa que eles precisam, que eles pedem aqui, e o exame de vista. Você vai lá olhar numa telinha, colocar o olho num negócio lá, vai aparecer são círculos. Então vai ter um círculo assim, ou para cima, ou para baixo, esquerda, direita, ou na diagonal, e aí você vai ter que falar pro cara, ele vai mostrar e você tem que falar para que lado que tá o aberto do círculo. E é bem pequeno. E aí você tem que fazer... Bom, o curso acabou, eu voltei na autoescola, levei a papelada lá pro instrutor e falei, e aí, qual que é o próximo passo então? Bom, o próximo passo era eu pegar esses papéis que eu consegui no curso de Primeiros Socorros, que é o curso de Primeiros Socorros, a foto biométrica e o exame de vista. Eu tenho que ir no Detran daqui, dar a papelada toda junto com alguns outros papéis que o instrutor me deu. Por exemplo, eu já sei aonde eu vou fazer as provas, eu tenho que dizer qual é a minha autoescola e eu estou fazendo a transferência da carta do Brasil. Ou seja, eu não sou considerado um novo motorista. Então isso quer dizer que eu pego a minha carteira de motorista do Brasil, somá-la, todos esses papéis, levo no Detran daqui da Alemanha e eles vão pegar todos esses documentos e enviar para o Brasil. Vai passar por algum procedimento lá, alguma coisa do tipo para provar que eu realmente tenho carta no Brasil. E quando voltar para cá eu posso dar continuidade. O que eu estou fazendo nesse meio tempo já? Estudando para a prova teórica, porque mesmo a gente fazendo a transferência, eu ainda tenho que fazer a prova teórica e a prática também. A prova teórica, posso dizer assim, é bastante coisa para estudar. Tem uma média de 1000 e poucas perguntas para estudar. Todas as questões são de múltipla escolha. E se você, obviamente, errar uma, não existe meio certo. Se você acertou 2 e eram 3, errou a questão inteira. O que eu posso falar do teste teórico do que eu estou estudando? Você assina um aplicativo, a autoescola tem convênio com uma empresa lá, que eles têm um aplicativo, você pode acessar pelo celular ou pelo computador, e você pode estudar as questões da prova. O que é legal pra caramba? São as exatas mesmas questões da prova. E você pode escolher o idioma. Eu pesquisei outro dia, você pode escolher entre 11 idiomas. E português é um deles, inglês é um deles também. Se eu não me engano, turco, se eu não me engano, russo, polonês. Enfim, você pode escolher diversos idiomas e eu acabei escolhendo o inglês. Por quê? Eu andei pesquisando várias pessoas que já fizeram essa prova ou que estão estudando para a prova e decidiram optar pelo português. Só que a gente está na Europa e é o português de Portugal. Então eu acho que eu vou ter menos chances de errar em inglês do que se eu usar português de Portugal. E eu vi muitas pessoas reclamando das palavras também.
porque elas são um pouco diferentes. Como eu vou pegar A, B, como funciona para estudar, então, para a prova? Eu tenho uma média de quase 600 questões que eu tenho que estudar, que é geral. Então envolve placas de trânsito, qual é a preferência de quando você pode ir, quando você não pode, é aquilo que a gente já conhece. Com o diferencial que aqui envolve muita linha de trem, porque tem muito cruzamento com trem, e neve. Então tem muitas placas de trânsito que pra gente é muito diferente. E até as placas que a gente conhece, elas têm um desenho diferente. Então, por exemplo, proibido parar e estacionar no Brasil é aquela placa redonda branca com um e com uma cruz vermelha. Quer dizer que você não pode nem parar nem estacionar. Aqui é quase igual, só que é uma placa azul com o X em vermelho também. Não tem o E. Tem a mesma função, mas a gente não está familiarizado com aquela placa. E tem umas placas bizarras. Por exemplo, tem uma placa que é um sapo, que é um triângulo e tem um sapo. Então são várias placas que pra gente é novidade. Então na hora que eu comecei a estudar, né, você consegue realmente ir respondendo, ele tem a pergunta, você pode responder, se você acertou, se você errou, ele vai falar qual que era a resposta certa. Então tem esse inicial, que é um básico, uma média de 580 questões, tem mais uma outra sequência de questões específicos da A e mais 300 e tantas questões específicas da B. E quando eu terminar de fazer todos esses, eu ainda não terminei, eu terminei o básico, que era o maior, e estou quase acabando o A agora, e depois eu tenho o B, é um mock test, que é um simulado. E agora é nesse pé que eu estou, esperando todo dia eu checo a caixa do correio para ver se chegou já, ou a documentação, ela vem para minha casa, pegando essa documentação eu levo na autoescola, e aí eu já posso fazer a prova teórica, mas eu ainda não estou preparado para a prova teórica, eu ainda tenho que estudar mais, eu quero fazer pelo menos o simulado até um ponto que eu não reprove mais o simulado, ou pelo menos quase não reprove mais o simulado, e aí eu gostaria de fazer a prova. E aí vamos ver, quando tiver uma novidade eu aviso vocês e coloco aí. Obrigado para todo mundo que está assistindo, eu vi que de vez em quando tem um inscrito novo, valeu, acho legal pra caramba que mesmo não tô andando mais de moto, tem gente lá. E na página do Facebook também eu tenho visto, na verdade tem mais gente na página do Facebook entrando do que no canal do YouTube, beleza? Obrigado por tudo, um beijo, um abraço, aperto de mão, fui!